Fala, gente, tudo certo aí? Terminou o Atlético Paranaense 1, São Paulo 0 pelo Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, início do segundo turno. A quarta derrota apenas do São Paulo no campeonato. Eu já cansei de falar em vídeos aqui que o problema do São Paulo não são as derrotas, são os empates. E hoje talvez até surgisse mais um, porque o São Paulo não deu pinta de que pudesse vencer o jogo em quase nenhum momento da partida, né? Foi um resultado, a meu ver, que teve um bom grau de justiça, porque o time do Atlético Paranaense procurou mais, né, ao longo do jogo, encurralar o São Paulo, chegar no ataque, fazer pressão. Não criou grandes chances, foi um time tão estéril quanto o São Paulo em boa parte do jogo. Agora, quando teve a chance real, né, para marcar, marcou, que foi no segundo pênalti marcado na partida, um pênalti meio bobinho ali do Moreira, na lateral de área, quando ele tenta puxar a bola por baixo dos pés do jogador Vitor Roque e acaba fazendo alavanca, derruba o jogador do Atlético Paranaense na área, e o pênalti marcado ali deu a vitória para o time do Furacão. E o que me chamou a atenção negativamente hoje do São Paulo foi que eu achei que o time estava muito fora da vibração do jogo, sabe? Estou dizendo isso baseado no que o próprio Rogério falou antes da partida na semana, que era importante jogar bem hoje para buscar uma vitória hoje. O São Paulo tinha que correr atrás de resultados positivos, porque não tinha gostado nada da campanha do primeiro turno. O São Paulo empatou muito o jogo que poderia ter vencido, então ele disse que a busca no segundo turno seria por resultados positivos. E hoje eu achei que não houve uma busca. Hoje eu achei que o São Paulo entrou em campo para marcar presença, para tentar encontrar uma eventual chance não muito grande ali nos espaços que pudessem também eventualmente surgir por parte do Atlético Paranaense, o que não é simples ali, normalmente é muito difícil. Isso não aconteceu e parecia que estava tudo bem. Não estou dizendo que não houve luta. Mais uma vez, né, a gente não pode acusar esse time de não brigar. Isso não aconteceu. O time, especialmente no segundo tempo, depois que entrou o Caleri, depois que entrou o Luciano, o time lutou muito, foi para cima, mas assim, bem menos objetivo do que em outras vezes. O primeiro tempo foi praticamente nulo em termos de criação, né? O São Paulo não tinha uma referência na frente, eram para ficar Nicão e Galopo alternando esse posicionamento. Isso quase não aconteceu. O Nicão ficou muito preso do lado direito, o Galopo ficou preso entre os marcadores ali no meio, não conseguia avançar. No único momento que ele conseguiu avançar, ele teve uma chance real de gol, mas bateu muito fraco. No segundo tempo, com a presença do Caleri e do Luciano, subiu um pouco esse nível de intensidade, mas assim, ainda com o time precisando construir muito mais, né, para poder chegar até o seu ataque, até porque o Atlético é um time que marca bem. E o São Paulo foi perdendo os detalhes, né? Houve 2 pênaltis, uma tremenda lambança do Felipe Alves, já vou falar só sobre ele, mas ele se redimiu e defendeu. E o segundo pênalti, esse marcado também corretamente depois da falta do Moreira, e aí o Atlético até trocou o batedor, tinha sido o Thiago Heleno no pênalti perdido, foi o Vitor Bueno que fez o gol. O Atlético foi administrando e o São Paulo se avolumando para cima do time da casa, fez uma pressão muito forte, chegou a merecer, na minha visão, até um gol ali, mas era uma coisa que não estava muito desenhada. O que eu acho que está acontecendo é o seguinte: acho que o fato de o São Paulo ter ido parar exatamente no meio da tabela e ter dificuldade nas Copas, porque os jogos são difíceis, pode ter tirado dos jogadores um pouco o foco da necessidade de não abandonar de vez o brasileiro. Eu acho que o fato até do Rogério ter posto um time muito mexido em campo, também em função ainda dos desfalques, talvez tenha mostrado aos jogadores que a responsabilidade não precisaria ser tão gigantesca no jogo de hoje, e acho que isso acabou passando para o campo. E quando o time resolveu lutar mais para pelo menos conseguir um gol, aí bateu no bom bloqueio feito pelos zagueiros do Atlético Paranaense, defesa muito bem postada, aí é uma coisa que o Felipão sabe fazer muito bem, e o São Paulo não conseguiu fazer seu gol. Teve um gol anulado lá do Caleri, muito impedido, e foi só o que aconteceu. Então, fica a expectativa agora para os jogos que vem. E aí, eu fiz antes do jogo com o Internacional, quando o São Paulo empatou com o Atlético Mineiro, uma sequência de duelos que o São Paulo teria, que eu disse aqui, vai ser muito complicado. E por isso que o São Paulo tinha que ganhar do Internacional aquele dia, apesar de ser jogo fora de casa, mas era
a única resposta que podia ser dada depois de um empate fora de casa com o Atlético Mineiro, um jogo muito bom, porém, que já vinha de um outro empate em casa contra o time do Juventude, esse sim, um resultado terrível, né? Então, o São Paulo tinha que ganhar ali, mas tinha uma sequência gigantescamente ruim de Atlético, de Internacional, Fluminense, quem foi depois no meio da semana? Foi Internacional, Fluminense, o Goiás, o jogo que aconteceu no fim de semana passado. Não, desculpe, era Fluminense, Internacional, Goiás, né? E o Atlético Paranaense hoje, no meio da semana, o América Mineiro pela Copa do Brasil aí teve vitória, Ceará pela Copa Sul-Americana, Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Ceará novamente pela Copa Sul-Americana, Red Bull Bragantino pelo Brasileiro, aí a volta com o América e o Santos. Essa é a sequência que o São Paulo tem, das mais difíceis do ano, e está se provando difícil mesmo, mas no meio dessa sequência o São Paulo empatou 3 vezes, ganhou uma e perdeu outra agora. Tem que tentar se recuperar muito para o jogo da quarta-feira, que vai ter um time diferente desse, claro, um time muito mais completo, com muito mais chance de vencer. Sobre Felipe Alves, já que eu critiquei tanto os goleiros do São Paulo recentemente, eu achei um dos melhores em campo do São Paulo e vou explicar por quê. Primeiro que eu não detesto o goleiro que joga com os pés, ao contrário, isso é uma tendência mundial. O Felipe Alves joga bem com os pés há muito tempo e ele é muito seguro do que ele pode fazer. O que não pode acontecer, e já aconteceu também nos outros times onde ele atuou, é essa segurança, essa confiança às vezes exacerbar. E ela exacerbou hoje na hora do pênalti que ele cometeu. Porém, demonstrando-se aí um homem de gelo, como alguns dizem, primeiro a postura dele, todo o lance do pênalti para mim foi muito correta. Não reclamou, e o pênalti foi claro, não ficou de mimimi com o árbitro, foi para a sua posição, defendeu o pênalti, que era o mínimo que um goleiro que cometeu uma falha daquelas tinha que fazer, e depois, ao longo do jogo, eu acho que ele não comprometeu em nada, tanto é que o gol do Atlético Paranaense foi de pênalti também, e aí não tem milagre, né? Defender 2 pênaltis no mesmo jogo não é muito comum. Para mim fez 3 boas defesas, não fez nenhuma defesaça assim, mas esteve presente em lances onde os goleiros atuais do São Paulo às vezes vacilam, especialmente o Thiago Couto. Eu acho que apesar da correria que foi sua contratação, uma semana depois dele ter jogado pelo Juventude um jogo inteiro como titular, acabou se justificando e acho que ele é o goleiro para ficar no gol enquanto o Jandrei não voltar. E acho que ele tem potencial para incomodar a titularidade do Jandrei também. Isso a gente vai ver nos próximos jogos. Mas eu estou bem satisfeito com a atuação dele. Acho que defensivamente o São Paulo foi bem também. Perdeu com gol de pênalti e aí a coisa ficou um pouco imponderável. Em termos de chances criadas, o São Paulo impediu que o Atlético Paranaense criasse chances mais perigosas ao longo da partida. E acho que o problema maior foi mesmo no ataque dessa vez. Algo que certamente vai ser corrigido para o jogo contra o Ceará. Para o Flamengo tem problema, porque o Luciano tomou o 3º cartão amarelo. E aí é preciso ver o que o Rogério vai fazer. Aliás, é preciso ver o que o Rogério vai fazer em termos de escalação, né? Porque por ser mais um jogo entre copas, pode ser que ele resolva colocar um time alternativo de novo. E aí, contra o Flamengo no Morumbi, eu não sei se o São Paulo não vai achar outra derrota. Mas isso é para deixar para aquele dia, né? Primeiro vamos para quarta-feira, o São Paulo tem totais condições de vencer o Ceará. O Ceará é um time que cresceu muito, mas não é um time melhor do que o São Paulo tecnicamente. Me parece que a concentração dos jogadores é mais para esse jogo do que foi para hoje. Então é torcer para que essa vitória venha, para as coisas irem sendo administradas no Brasileirão, porque esse, como eu já disse na semana passada, pelo jeito já está completamente fora dos planos do São Paulo, só não pode bobear para cair. Certo, gente? É isso, aquele abraço. Na quarta-feira a gente volta, se Deus quiser, com uma vitória. Aquele abraço.